Muito boa tarde, queridos estudantes. Tudo bem? Vamos continuar aqui após o intervalo. Essas aulas maravilhosas da sexta-feira à tarde aqui no canal Educação, gente. E agora com a nossa aula de análise linguística. Hoje o assunto que nós trazemos para trabalhar com vocês é muito interessante, tá? Vamos falar sobre relações entre textos. Como já diria Antoine Lavoisier, me perdoem aí minha pronúncia, não sei bem se é essa, Lavoisier, a natureza nada se cria, tudo se transforma. De certa forma, esse princípio se aplica à linguística, sabiam? Porque, de alguma forma, um texto, ele nunca nasce do nada, né? Sempre tem alguma inspiração, algum texto pré-existente que deu origem a ele. Pelo menos a gente consegue perceber quando a gente tem um nível vasto de leitura, um certo conhecimento, que certos textos dialogam com outros. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, ao longo da nossa aula de análise linguística, da relação entre textos e entre discursos. Em outras palavras, vocês podem encontrar isso aí, tá? Dentro das teorias que falam sobre intertexto e interdiscurso. Vamos entender do que se trata exatamente essas relações, que são fundamentais para que a gente entenda aí como é que pode haver essa relação entre texto e entre os discursos que acontecem no dia a dia, né? Nas situações de comunicação, que são muitas, né, meu povo lindo? Aquela coisa, sabe? Você lê alguma coisa, você ouve alguém dizendo alguma coisa e de repente dá aquele estalo, né? Aquele insight. Meu Deus do céu, eu já ouvi isso em algum lugar. Pois é, às vezes a gente se lembra exatamente, tá? Vamos dizer assim, esse link que acontece, às vezes não tão exatamente, mas a gente consegue ter aquele insight naquele momento, aquele pensamento que a gente já conhece aquela situação de algum lugar. Alguns dizem que é déjà vu, alguns dizem que, sei lá, é sinal de reencarnação, tem muitas teorias, né? Mas, enfim, nós vamos trabalhar ao longo da nossa aula hoje a relação entre texto e discursos, tá? Trabalhando a apreciação a partir da avaliação de aspectos éticos, estéticos e políticos em textos e produções artísticas e culturais. Na verdade, a intertextualidade e o interdiscurso podem ocorrer em várias áreas do conhecimento. E a gente trouxe exemplos aqui para vocês de gêneros textuais que dialogam. Principalmente quando se trata, gente, de um texto literário, isso pode acontecer. Mas também há, sim, relações de intertexto, interdiscurso, em textos técnicos, em textos científicos. Isso também é um exercício importante para a gente aprender mais, ampliar a nossa capacidade de interpretar textos, fundamental, evidentemente, para o nosso desenvolvimento sociocultural, intelectual e etc. Então, a gente vai perceber aqui os contextos de produção, circulação e recepção dos resultados de processos criativos. É por isso que o principal exemplo, aliás, os principais exemplos, a gente trouxe muitos aqui para vocês, para trabalhar, foram resultantes exatamente de textos mais literários, tá? Ou textos expressivos, como, por exemplo, tirinhas, charges, publicidades, que costumam usar e abusar, tá? Dessa criatividade, dessa inventividade. Repito, a intertextualidade não se limita a isso. Mas, como o nosso objeto do conhecimento está atrelado a produções artísticas, culturais, a gente preferiu trabalhar mais nesse âmbito, né, para ficar bem coeso. Então, o que a gente chama de intertextualidade ou relação entre textos? A intertextualidade é um processo em que você percebe que um texto B, ou seja, um texto mais recente, cita um texto A. E essa citação, essa relação que não necessariamente ocorre por citação, ela tem finalidades distintas, finalidades diferenciadas, porque todo ato comunicativo em si é sempre definido a partir de um propósito, né? Tipo assim, se eu vou começar a escrever uma poesia, se eu escrevo um diário, se eu escrevo uma carta pessoal, é porque de alguma forma, enquanto enunciado, eu tenho um propósito ao produzir esses gêneros, né? Gêneros tanto da oralidade como gêneros da escrita. Então, a intertextualidade, ela ocorre dentro de muitas áreas do conhecimento, tá? Precisa entender isso aí. Então, é simplesmente a relação entre textos. Então, a gente percebe que quando um texto cita o outro, ou seja, quando eu faço alusão a um texto de outra pessoa, de um outro autor, e, diga-se de passagem, abrindo aqui um parêntese, não tem nada a ver com plágio, queridos estudantes, não é copiar o texto do outro, mas de alguma forma se inspirar no outro
para, evidentemente, realçar aí algum efeito de sentido, né? Ou para concordar com a ideia do outro, como em geral acontece nos procedimentos de paráfrase, tá? Ou até para discordar. Tentar, vamos dizer assim, criar um contraponto, uma contra-argumentação, tá? Contestar mesmo a ideia do texto base, ou seja, o texto original que a gente chama, né? Então, basicamente, há dois tipos de intertextualidade principais. Quando um texto B cita um texto A e o propósito desse texto B é reafirmar as ideias, de alguma forma enriquecer essas ideias, sem contestá-las, a gente tem um procedimento chamado de paráfrase, tá? Ou, por exemplo, você vai escrever a dissertação escolar e usa um pensamento de Paulo Freire, a dizer que a educação verdadeira não é educação conteudista, mas é a educação que ensina para a vida. Ele disse isso, mas não disse com essas palavras. Quando você interpreta e diz a mesma ideia do Paulo Freire com as suas palavrinhas, isso é um procedimento de paráfrase, entendeu? Então, a paráfrase, ela se baseia, tá? Sempre na ideia de um texto anterior, o chamado texto base, o chamado texto original, e não confronta a nova, vamos dizer assim, criação com o texto base. A ideia é aproximar. Então, você pode dizer que há uma convergência, ou seja, há uma proximidade de discursos. Nessa hora se revela o discurso, né? A gente vai falar também sobre discurso hoje. Então, quando você reafirma, quando você concorda com a ideia do texto que você usou para se inspirar, você tem um procedimento de paráfrase, uma das mais famosas, aplicáveis ao texto dissertativo argumentativo, gente, é procedimento de citação. É um dos tipos de intertextualidade aí muito forte, tá? Citação, a paráfrase, quando você diz com suas palavras, né? Muito bem. Para inverter, contestar, deformar alguns sentidos do texto citado ou o texto como um todo, para criar uma polêmica mesmo, sabe? Estabelecer aí um contraponto. Nós temos o procedimento de paródia. É por isso que, em geral, na paródia a gente vê muito sarcasmo, ironia, deboche. Porque a paródia é justamente para isso, para discordar da ideia do texto base, da ideia do texto original. Não é massa? Pois é. Imagine a gente vendo isso aí na literatura, a gente vendo isso aí em outras áreas do conhecimento, né? Nas ciências, como é bacana. Principalmente funciona muito bem na literatura. Então, está aqui um conceitinho de intertextualidade para você. É a influência que um texto tem sobre o outro. Entendendo que esse outro é sempre um texto mais recente, entre aspas, em relação ao texto que serviu de base para ele. É uma referência, não é plágio. O que é plágio? Você copiar um texto de outra pessoa, tá? Ou se apropriar mesmo na oralidade de um texto que não é seu, dizendo que é seu. Isso, inclusive, é crime, gente. Não pode plagiar, não. Não pode pegar um texto todo e dizer que é seu, não. Então, isso aí não tem nada a ver com intertextualidade, tá? Essa influência ocorre quando um texto B, vamos dizer assim, toma um outro pré-existente, o texto A, como modelo ou pelo menos ponto de partida. E, às vezes, provoca uma certa atualização ou modernização do primeiro texto. Isso aí a gente pode ver tanto na paráfrase quanto na paródia, tá? Essa atualização pode reafirmar, pode aí dar continuidade às ideias do texto citado, que é o procedimento de paráfrase, como eu falei. Se contestar, se criar uma polêmica, é uma paródia. E aí, falando assim na teoria, é massa, né? Mas é muito massa quando a gente vê na prática. Já o conceito de discurso, que a gente vai falar também, relação entre texto e discursos, ele ocorre da seguinte forma. Existem várias situações em que a gente se comunica. E você sabe que os discursos são diferenciados justamente por isso. O que você fala, por exemplo, em discurso religioso, em discurso pedagógico, em discurso jurídico, em discurso político, tá? Em discurso médico ou de saúde, enfim. Porque existem muitas áreas do conhecimento, existem muitos âmbitos ou campos para os quais se pode dirigir, tá, os diálogos. Então, o discurso é justamente cada situação em que se efetiva um processo comunicativo. Haver vamos dizer assim, um discurso não é condição suficiente para que você possa dizer que há intertextualidade. Mas, com certeza, se você percebe que existe uma relação entre discursos, de modo que um discurso continua o outro, aí você tem um processo chamado de interdiscursividade.
Então, assim como a relação entre textos é chamada de intertextualidade, a relação entre discursos é chamada de interdiscursividade. Repito, o intertexto não é condição necessária para haver o interdiscurso, tá? Então, tomar muito cuidado com isso. Para ver a relação entre discurso, ó, essas referências são interligadas a um texto. E se entende que um discurso nunca é autônomo, porque sempre as falas são baseadas em falas anteriores, vamos dizer assim. Beleza? Então, de alguma forma, a gente sempre relaciona outros discursos. Nos textos em que ocorre a interdiscursividade, os diálogos existentes entre textos são intencionais. Então, veja que não vai existir, tá? Interdiscursividade se não houver intencionalidade. Então, se você, por exemplo, pega duas revistas e percebe que, de alguma forma, elas falam do mesmo tema e têm o mesmo tipo de abordagem, por que eu não posso chamar de interdiscurso? Porque você não tem a certeza de que se uma, né, revista escreveu com base na outra. Mas, normalmente, quando é interdiscurso, a gente reconhece, porque há procedimentos que vão mostrar que há um diálogo, vamos dizer assim, entre esses discursos, tá? É isto. Você pode juntar o pensamento de Paulo Freire com o pensamento de outro educador, ou mesmo que não seja educador, mas que de alguma forma convergem, né? Se houver de fato essa intenção em relacionar os discursos, aí é que a gente fala em interdiscursividade. Então, aqui eu trouxe um quadrinho para falar um pouco mais aprofundadamente do discurso que eu julguei super importante, tá? De uma das maiores autoridades que falam em leitura, em interpretação textual, em análise do discurso em gênero, Platão e Fiorin. Veja aí. O discurso deve ser entendido como uma abstração, uma posição considerada social, considerada fora das relações geológicas. A gente fala aqui, ó, que é uma posição social, porque todo discurso é iminente à vida em sociedade, tá? Ela é vista como uma identidade, por isso que a gente diz assim, o discurso que fala sobre a interculturalidade, né? O discurso cultural, enfim, o discurso relacionado à cybercultura. Então, por aí você vê que tem uma infinidade temática dentro do discurso. Quando a gente diz que ele é uma abstração, é porque ele sempre parte, de certa forma, de uma subjetividade do indivíduo, né? Por isso que se tem também a ideia de identidade aqui, ó. Tá vendo? Então, o discurso é apenas a realidade aparente de que os falantes concebem seu discurso autonomamente e dão a ele uma identidade essencial. Entretanto, no seu funcionamento real, a linguagem é dialógica. Por quê? Porque se acredita que se um discurso nasce aqui, agora, pelo menos para o ouvinte, com certeza ele se baseou em um outro, já existente. E aí é que está. Nem sempre o ouvinte, o interlocutor, ele tem um nível de leitura, um nível de conhecimento vasto para perceber a ligação entre esses discursos. Por isso que é importante a gente ler, se informar, ser uma pessoa mesmo dotada de conhecimentos, tanto resultado de experiências pessoais, como resultado da vida escolar, da vida universitária, da vida profissional, enfim. Então, para quem não tem muito conhecimento, você vai entender que o discurso do outro é autônomo. Fulano inventou aquilo ali. Poxa, que massa. Não. Na verdade, está se apropriando de um discurso de uma outra pessoa já pré-existente e criando, vamos dizer assim, o seu próprio. Beleza? Então, interdiscursividade, como eu disse, não necessariamente é um caso de intertextualidade. É diferente. A intertextualidade, inclusive, gente, ela pode ser, vamos dizer assim, não é a palavra que eu quero falar, peraí. Ela pode não ser intencional. Por exemplo, eu crio um texto, mas meu texto, de alguma forma, lembra o texto de outra pessoa. Pode ter sido só uma coincidência, entende? Mas os casos mesmo que marcam a intertextualidade são intencionais, ok? Então, veja aí, ó. As relações dialógicas entre enunciadores são diferentes de relações entre textos, tá? Qualquer relação dialógica, ela é interdiscursiva, na medida em que se configura como uma relação de sentido, porque você consegue perceber que houve, vamos dizer assim, afinidade entre os discursos. Por exemplo, a paródia jamais vai ser considerada uma relação interdiscursiva, porque não há afinidade entre os discursos.
Foi o que eu falei para vocês ainda agora da paródia. A paródia contesta. A paródia nega o discurso do outro. Então, se eu estou negando o discurso do outro, se eu estou me colocando numa posição de discordar da ideia do outro, como é que isso pode ser interdiscurso, entendeu? Tá ligado? Por isso que é diferente. Então, a intertextualidade é quando a relação discursiva ela é materializada em textos. Veja. Olha aí. Textos, não entenda o sentido de texto, só texto, o que é escrito ou o que é verbalizado, não. Aqui entra tudo. Texto verbal, texto não verbal, tá, querido estudante? Cuidado com as restrições. Então, vejam, a intertextualidade, ela pressupõe sempre uma interdiscursividade. Mas, o contrário não sucede. Por isso que eu disse para vocês, nem todo interdiscurso vai ser caso de intertexto. Entendeu? Justamente porque tem intertexto, ou seja, tem relação de intertextualidade que visa mesmo a debochar da ideia do outro. E aí, já se desconstrói essa ideia de afinidade entre discursos, né? Se há paródia, é porque não houve afinidade entre os discursos, muito pelo contrário. Então, quando a relação dialógica não se manifesta no texto, temos interdiscursividade, mas não intertextualidade. Olha aí. Bem interessante isso aqui, eu achei. Bom, vamos agora voltar, já que a gente falou sobre interdiscurso, para entender mais profundamente essa relação entre textos, que é super interessante. Gente, eu acredito que todo mundo já assistiu na vida o Shrek. Shrek, a Princesa Fiona, o burro, o Gato e Botas. Pronto, falemos o Gato e Botas. Você percebeu, você que foi criança, que deve ter sua mente povoada daquelas historinhas que você ouviu quando você que era criança pequena lá em Barbacena, Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, né? Alice no País das Maravilhas, o Conto de João e Maria, famosíssimo. Você deve ter percebido que na história do Shrek parece que tudo se mistura, né? Até a lenda do Rei Arthur. Acho que foi um dos episódios lá do Shrek. Então, veja bem. Olha aí, Há basicamente duas maneiras de se perceber a intertextualidade. Quando ela é explícita, você nota facilmente. Então, o que a gente pode dizer? Na produção cinematográfica, né, de grande repercussão, teve muita afinidade, muita, como é que a gente chama, meu Deus do céu? É agregação não, não é essa palavra não. Estou ruim de palavras hoje. Teve muita adesão, né? Muitas crianças, adultos adoraram os filmes do Shrek. Bom, enfim, a gente conseguiu perceber que com a história dele, que era relativamente nova, se misturaram outras histórias já conhecidas. Então, é inegável. Na hora que você... Olha, meu Deus, a Branca de Neve está no filme do Shrek. Olha! A Bela Adormecida também está no filme do Shrek. Gato e Botas. Tá entendendo? Você já conhecia essas outras personagens antes mesmo de vir a ser apresentado ao Shrek e percebeu essa relação. Então, dá para facilmente notar, tá? Quando a intertextualidade ela é explícita, porque o conhecimento é muito forte, é um senso comum, sabe? Tipo, quase todo mundo sabe, quase todo mundo conhece. Então, na série cinematográfica Shrek, por exemplo, olha aí, temos, lembraram do rapaz? Gatinho de Botas, que inclusive tem sua história própria, né? Como vocês sabem, tá bom? A gente tem as princesas, junto à Fiona, né? Que é o par amoroso do Shrek, você tem aí as princesas famosíssimas. Olha aí, Branca de Neve, Rapunzel, que mais? Cinderela, olha aí. Então, é fundamental a presença de diversas referências dos contos de fadas, também chamados de contos infantis. Sobra espaço até para outras citações. Tem uma hora que aí era um pouco mais complexo, você deveria ter assistido ao filme Matrix para poder enxergar, né? O personagem principal desse filme fazia uns movimentos lá que o Shrek reproduziu no filme. E só quem assistiu Matrix para enxergar. Enfim, lendas medievais, falei para vocês o conto do Rei Arthur, o conto de João e Maria, né? E personagens importantes na trama, como Rapunzel, veja aí, Branca de Neve, Cinderela e muitos outros, havia muitos outros. Não sei se você lembra do bonequinho de biscoito. Pois é, eu fiquei encasquetada com aquele boneco de biscoito porque eu me lembrei que a bruxa, né, que atraiu João e Maria, ela queria colocar as crianças gordinhas
para ela poder se alimentar das crianças no futuro, né? A casa da bruxa era cheia de comida, a casa era toda feita de comida. Quando eu vi aquele biscoitinho enfeitado, eu me lembrei da casinha da bruxa, entendeu? Não sei, posso estar viajando, mas não é tão absurdo assim não, tá ligado? Já que há outros indícios, né, de que o filme realmente faz esse cruzamento com outras obras pré-existentes. Então, isso aí para vocês, ó, um exemplo de intertextualidade explícita, né? No mundo da cultura, na sétima arte, ou seja, cinema. Tá vendo aí, meu povo? Massa demais. Topperson. Olha aí. Tirinha do Maurício de Souza. Pra você que acha que eu vou ficar só na sétima arte. Não. Veja bem, preste atenção. Olha a personagem, Mônica. Espelho, espelho meu. Existe garota mais bonita que eu? Aí o espelho fica calado, obviamente, porque não vai responder, que é um objeto, né? É um ser inanimado. E a Mônica sai de lá alegre e satisfeita. Não disse nada, pois quem cala consente. Como diz o velho deitado, né? Você está vendo que é uma história, né, de Maurício de Souza. Porém, a fala da Mônica vai te lembrar uma fala conhecidíssima de um conto de fada, conto infantil. Que história é essa? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonita do que eu? Branquinha de neve. Tá vendo? Então, é muito fácil você perceber por quê. Porque são conhecimentos de senso comum. Agora, é claro, há tipos de intertextualidade bem mais específicos, que demandam, sabe, um conhecimento bem mais aprofundado, como, por exemplo, a alusão, a referência. Só tem um tópicozinho, alguma coisa muito sutil, para que você perceba que há uma relação intertextual, né? Então, realmente, é mais complexo. Tem os tipos mais complexos. E você note também o seguinte. Se você não conhecesse essa fala famosa, tá? Talvez o texto, né, a relação intertextual pretendida por Maurício de Souza não funcionasse. Porque uma condição, gente, fundamental para que a gente perceba essa relação entre textos é você, como eu disse, ter um conhecimento do texto anterior, ou seja, do texto base. Então, você vê que o texto da Mônica, o texto de Maurício de Souza, que tem como personagem a Mônica, é o texto B. Qual seria o texto A? O conto infantil, o conto de fadas, conto clássico, Branca de Neve. Essa daí é a famosa fala da bruxa, madrasta má, que queria ver a Branca de Neve morta, porque a bruxa não queria que ninguém fosse mais bonita do que ela, e a menina era linda. O espelho sempre respondia: Vossa Majestade é muito bela, porém, ainda mais bela, segue Branca de Neve. Aí ela ficava doida, né? Então, é preciso esse reconhecimento, entende? Senão, não funcionaria. Veja bem aí. Se você não conhecesse a história dos três porquinhos, né, o lobo mau, que sempre atacava os três porquinhos, tentando destruir a casinha deles com um sopro, faria sentido? Olha aí o Maurício de Souza arrasando nas relações intertextuais. Eu falei três porquinhos, você vai perceber que no meio não está um dos porquinhos, né? Um deles foi substituído aí pelo famosíssimo personagem de Maurício de Souza, o Cascãozinho. Tanto é que o último pouquinho diz assim: você tem certeza de que não está na história errada? Ou seja, essa história aqui não é sua não, meu filho. Achei uma graça essa tirinha aí. Muito top. Tudo exemplo de intertextualidade, ó, explícita. Você história em quadrinho, tirinhas. Olha essa outra aí, direta. Você avista aquele rapazinho ali que não está com cara de muitos amigos, né? Tá hashtag chateado. E reconhece o menino Pinóquio, né? Quer dizer, Pinóquio era um bonequinho de madeira, né? Por encantamento ele virou, ganhou, vamos dizer assim, a capacidade de agir, de falar como ser humano. E o sonho dele era ser um menino de verdade. Então, veja aí que o Pinóquio, toda vez que mentia, o nariz dele crescia, né? E aí, aqui no primeiro quadro, você não entende nada a princípio, ó. Você vê o Cascão de novo. Por favor, conta só mais uma mentira. Aí você fica assim, ó, gente. E ele apoiado lá, num pedaço de madeira. Depois, no segundo quadro, você vai entender o que é. Está tentando usar o Pinóquio para atravessar de uma ponta a outra, né? Tem uma lagoa no meio, um lago, sei lá. E aí ele vai contando mentira, ó. E o nariz vai crescendo. Ou seja, faz hora que ele conta mentira, hein? Intertexto. Bom, aqui a gente vai ver
o que é a paráfrase, como identificar os procedimentos de paráfrase, que eu já disse para vocês que não são restritos a produções literárias, tá? Produções mais expressivas, mais originais. Aliás, mais criativas. Também pode acontecer no texto mais técnico, mais científico. Relação intertextual cúmplice. Por que a gente diz que a intertextualidade cúmplice se aplica à paráfrase? Bom, porque a finalidade da paráfrase não é contestar, não é contra-argumentar o texto original, o texto A. Muito pelo contrário, ela reafirma, tá? Ela endossa a ideia do texto citado. Então, é um procedimento mesmo de concordância, né? Então, ambos trabalham com os mesmos valores. Aqui sim você vê o mesmo discurso. Aí sim você tem, de certa forma, o chamado interdiscurso. Porque quem criou o texto B, com base no texto A, e não discorda de jeito nenhum, tem o mesmo discurso. Olha aí. Às vezes um texto B, ao recriar um texto A, confirma alguns valores do texto recriado, estabelecendo uma relação de cumplicidade. Por isso que a gente chama de cúmplice. Ora, o que é um cúmplice? Um cúmplice é aquele que compactua com o outro. Normalmente a gente atrela essa palavra num sentido mais negativo, mas não. Tá? Cúmplice é só você, de alguma forma, concordar com o outro, ou ser conivente com o outro, ou partilhar da mesma ideia, do mesmo comportamento, pensamento do outro. Por isso que a gente diz que a paráfrase é a intertextualidade cúmplice. Então, é isso que vai nos ajudar a identificar esse tipo de intertexto. Intertextualidade cúmplice, paráfrase, tá? Só para explicar para você lembrar direitinho, frase mesmo no sentido de texto e para de semelhante, próximo. Não tem a palavra parente, não tem? Tu não disse que um parente é um teu semelhante? Ou seja, é da tua família? Pois é. É o ente, pessoa, paro. Próximo. Da mesma família. Parente. Pois a paráfrase é o texto para, ou seja, textos semelhantes. Texto com ideias afins. E esse afim aí é junto, viu, menino? Ou seja, texto A e texto B, ideias afins. É isso que significa dizer cúmplice. Olha aí, cheirozinho, cheinho de talquinho, ó. Tá vendo? Topperson. Bom, alguns recursos ou dicas para construir uma paráfrase. Agora, claro, você vai se colocar na condição de quem vai usar esse tipo de intertextualidade. Claro, se você, por exemplo, acha um poema legal, acha a temática, né? Porque tem muito a ver com temática também, evidentemente. Principalmente a ver com o discurso, né? Se você concorda, por exemplo, com o discurso de Drummond em um determinado poema, você pode criar o seu poema com base no poema de Drummond para confirmar, tá? Para indicar afinidade com a ideia dele. Você está fazendo aí uma paráfrase bacana, né? Então, você pode fazer isso por emprego de palavras sinônimas, ou seja, os sinônimos são palavras e expressões que dizem com outras palavras a mesma coisa, entendeu? Palavras diferentes com o mesmo significado. Por isso que usar sinônimos é um procedimento de paráfrase. Emprego de antônimos apoiados em palavras negativas, tá? Que no caso vão reafirmar. Mudança de ordem dos termos no período, ou seja, só uma reestruturação sintática, desde que o sentido do texto original não mude, isso também pode convergir com paráfrase. Omissão de termos facilmente subentendidos, é o que a gente chama de elipse, pode ser uma zeugma, né? Olha aí. Elipse, quando o termo que foi omitido não está lá, ou zeugma, que é a omissão de um termo já mencionado. Olha aí. Mudança de voz verbal. O texto original está na voz ativa. Você, na paráfrase, usa a voz passiva, ou vice-versa. Essa mudança também é um procedimento de paráfrase. É tipo assim, ó. Deixa eu colocar aqui uma frase. Vês. Vou colocar aqui as aspas, porque não é minha. Augusto dos Anjos. Ninguém assistiu
Não, aqui não vai dar não, porque eu vou usar um verbo transitivo indireto e não vai dar para passivar. Vou pegar outra. Vamos colocar assim. João publicou um novo livro. Um novo livro, ó, vou usar outra voz. Foi publicado por João. Se você conseguir me comprovar que a frase A e a frase B não dizem a mesma coisa, eu lhe dou um pirocóptero, pirulito que voa. E aí? É ou não é a mesma coisa? É. A diferença é de estruturação sintática. Na primeira frase, João publicou um novo livro, nós usamos a voz ativa, ou seja, o sujeito é agente, pois ele pratica a ação expressa lá no verbo publicou, certo? Na segunda, eu já trago o objeto do verbo publicar, né? Quem publica, publica algo, como sujeito paciente. Como é que eu sei que ele é paciente? Porque ele sofre, dessa vez, né? Um novo livro. Comi a palavra livro aqui, ó, gente. Agora sim. Um novo livro foi publicado por João, ó. Olha aqui, ó. A locução verbal foi publicado e a partir da ação que ela indica, essa ação recai sobre o sujeito livro. Quem praticou? João. Olha aí. Isso aqui é o agente da passiva, que lá na voz ativa, ó, ficou como sujeito agente. Pronto. Isso é uma paráfrase. Você diz a mesma coisa com a mudança de voz, tá? Atenção, cuidado para que não haja perda de sentido ao reescrever. Porque, assim, você percebeu que da ativa para passiva não houve, de modo algum, perda de sentido. Eu mantive o sentido, disse exatamente a mesma coisa, apenas mudando a voz verbal. Agora, se você operar alguma mudança desse tipo, mudar, por exemplo, a posição, um termo de posição em relação ao outro, pode ser que haja, tá, alteração de sentido, ó. Uma ó. A mulher, eu vou botar A, vou botar uma não. A mulher grande é admirável. A grande mulher. Só fiz trocar a ordem entre adjetivo e substantivo. É admirável. Olha aí, ó. Eu vejo só porque foi feita essa inversão aqui entre o substantivo e o adjetivo grande, da primeira para a segunda frase, uma sensível diferença. Na primeira frase, eu consigo compreender muito mais a mulher pelo tamanho físico. Ou seja, sei lá, uma jogadora de basquete que tem 2 metros. É difícil você ver uma mulher tão grande assim, né? Claro que tem mulheres altas, 1,70 m, 80, 90, mas uma mulher de 2 metros é bem mais raro, né? Então, quando você diz a mulher grande é admirável, ou seja, ela provoca admiração pelo tamanho, muito alta. Claro que isso aí tem que estar inserido no contexto, já, né, gente? A gente nunca vai avaliar, tá? Frases soltas. Não funciona assim. Tem que estar inserida no contexto. Mas vamos supor que, num contexto, você entendesse que grande, o adjetivo grande dá sentido de tamanho. E que na segunda construção, como a gente trouxe o adjetivo grande para antes do substantivo, primeiro que há uma ênfase na qualidade, na característica. E depois, semanticamente, grande não mais dá a ideia de dimensão, de tamanho. E sim de mulher admirável mesmo, mulher notável. A grande mulher, tá? É admirável por todos, ou é admirada por todos. Vou até botar admirada, porque senão grande e admirável vão constituir uma redundância. Vou colocar aqui. A grande mulher é uma atriz. Pronto. Vai ficar melhor assim. Ou seja, a grande mulher, a mulher que inspira
respeito, que inspira admiração, entendeu? Tudo acontece, povo lindo. Olha aí, paráfrase. Cuidado com a mudança de posição dos termos na frase. Acabei de mostrar exemplos e vamos mostrando mais uma vez. Ó. Eu conheço determinados alunos que estão estudando para o vestibular. Perceba que determinados aqui, ó, em relação a alunos, nos dá uma ideia de certos, nos dá uma ideia de indefinição. Quer dizer, eu posso dizer para você que aqui no primeiro contexto, ó, determinados funciona como um pronome indefinido certo. Uma certa pessoa, um certo homem. Aí, na letra B, eu conheço alunos determinados que estão estudando para o vestibular. Aí você já vê que determinados, posicionado depois do substantivo aluno, vira mesmo adjetivo, ou seja, alunos determinados, a mesma coisa de alunos com foco, com determinação, alunos dedicados, olha aí, tenazes. Pronto. Não muda o total? Muda. Então, cuidado. Se for um caso de parágrafo, você não pode fazer isso não, porque você vai negar a frase A. Se você fizer esse tipo de alteração, se analisar assim com mais cuidado o sentido. Houve mudança de significado entre as frases, evidentemente, porque em A, como eu disse, pela posição, vira um pronome indefinido. Na frase B, determinado já vira um adjetivo. Significa pessoas focadas, dedicadas, decididas. Tudo bem? Pontuação. Ó. Faça isto não. Espere por uma explicação. A vírgula, imediatamente após o advérbio não, nos dá a ideia de que há uma ordem negativa. Faça isto não. Espere por explicação. A outra já me dá uma ideia, devido à vírgula posicionada imediatamente antes do advérbio, uma ideia diversa. Faça isto. Não espere por explicação. Então, é simples. Na alternativa A, você tem. É para esperar. Tá? Na alternativa B, não é para esperar. Faça logo, não espere nada, não. Então, sim, houve mudança de significado. Ou seja, a pontuação também é importante nesse quesito. Agora, vamos partir para textos multimodais, né? Aliás, o primeiro texto não verbal, né? Que é uma das mais famosas obras de arte do mundo. A pintura conhecidíssima, né? A Mona Lisa, também conhecida como La Gioconda, do inteligentíssimo pintor, cientista, matemático, filósofo, etc, 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 Leonardo da Vinci. Enigmática, que ninguém sabe se está sorrindo ou se está séria. Lá do outro lado, né, ao lado da pintura, você avista um anúncio publicitário, como é que a gente sabe? Gente, é só olhar o fundo, né? Todo mundo sabe dessa marca de produtos domésticos famosa, tá? E ela está aí trazendo um produto específico, que é esse amaciante aí, Monbijou. E lá embaixo, na base do anúncio publicitário, você vê, Monbijou deixa sua roupa uma perfeita obra-prima, maravilhosa, magnífica obra-prima. Veja aí, criatura. Perceba que, evidentemente, a personagem do centro, né, o garoto propaganda por muitos e muitos anos da Bombril, ele se vestiu de Mona Lisa. Há uma paródiazinha básica, eu não vou dizer que o texto B reafirma o A, mas de alguma forma ele se apropria, né, com a finalidade da graça, por isso você vê um pouco de paródia, né? Não é que ele desconsidere, vamos dizer assim, a Mona Lisa como uma obra de arte, né? Inclusive, ele se apropria dessa ideia para dizer que tão obra de arte como a Mona Lisa é o nosso produto, né? Mas tem aí a graça, pelo fato de a personagem principal ter se fantasiado aí de Mona Lisa. Você vê que ele tentou reproduzir o mesmo tipo de roupa, o pano de fundo, né? Da imagem, enfim. Plano, aliás, de fundo, ó. Tá vendo? Olha a paráfrase aí, ó. Parafrástico. Veja aí uma das obras de Botticelli, né? Que é a criação, o homem tocando no dedo de Deus. E veja a capa da revista Veja. Lembrou alguma coisa? E aí, lá no texto da capa,
né, na matéria de capa, a medicina que faz milagres. Olha aí, nenéns. Topperson. Gostaram? Tá vendo o que é paráfrase? Porque a ideia, né, de Deus e o homem está aqui reproduzida na figura do médico. Observe que a mão que está lá é uma mão com luvas, dando a ideia de que se a medicina faz milagre, tratamentos com células-tronco no Brasil, isso se deve à mão de médicos pesquisadores que agem como se fossem deuses, né? Olha aí, ó, possibilitando aí que o homem passe mais tempo vivo e com saúde. Então, é um procedimento de paráfrase, gente. Onde é que você vê a capa da revista negando o texto original, né? Mas aí você me diz, se você não conhecesse esse quadro de Sandro Botticelli, A Criação, como é que você conseguiria perceber o intertexto, hein? Na revista, na capa de revista. Não perceberia, né, querido estudante? Por isso que eu digo, a leitura, meu amigo, é fundamental, o conhecimento é fundamental. Esse texto de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, eu penso que é um dos textos mais conhecidos da face da terra, né? A gente costuma dizer que é quase o hino nacional, né? Não fosse pelo hino, inclusive o hino tem uma relação intertextual bem aí. Não sei se você percebeu. Olha aqui, ó. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó, Pátria Marido, lá tá. Percebeu aí, ó? Tcharam! Ai, professora, pelo amor de Deus, a senhora quer dizer que há uma relação intertextual entre o hino nacional e esse poema de Gonçalves Dias? Meu filho, exatamente. O hino de Osório Duque Estrada se apropria, não é? De certa forma, de partes, né? Da poesia de Gonçalves Dias. A gente sabe que é um poeta da primeira geração romântica, gente. Só para dar uma contextualizada, veja bem. O romantismo foi uma escola literária muito importante. Tá? É a primeira estética literária da chamada Era Nacional. Ou seja, daí para trás, nós não tínhamos, vamos dizer assim, uma literatura que fosse considerada brasileira. Por quê? Tanto é que a gente divide esse período literário em duas fases. A literatura pré-colonial, tá? Ou a era colonial, melhor dizendo, não é pré-colonial, era colonial, e a era nacional. Pronto, o romantismo ele marca a era nacional. Foi justamente o momento em que o Brasil conseguiu tornar-se uma república independente de Portugal, por isso que a gente chama de era nacional, ou seja, daí para frente tudo que era produzido era considerado do Brasil, tá? Embora não necessariamente fosse algo brasileiro, não querem muita inspiração na cultura europeia, né? Só abrindo parênteses. Mas, o que eu queria dizer exatamente para você? Era um momento em que os brasileiros estavam muito felizes por terem, entre aspas, se livrado do poder dos colonizadores, da exploração deles. Então, os poetas da época viviam esse momento de felicidade. Tanto é que a primeira geração, da qual faz parte Gonçalves Dias, era considerada geração nacionalista, geração indianista, geração saudosista. Nacionalista, você vai entender o porquê. Eles estavam com aquele espírito de nação recém-criada, recém-constituída. Então, era aquele sentimento de idealização muito forte, a pátria perfeita, maravilhosa, não existia lugar melhor do que o Brasil, né? E lindo mesmo nosso país é. O que ocorre? Então, é um momento em que se vê o Brasil como o país mais perfeito do mundo, o herói. A gente não tinha, vamos dizer assim, um herói nos moldes europeus, né? O cavalheiro, o príncipe medieval, enfim. O nosso herói era o nosso povo indígena, que era quem estava aqui, aguentando o baque, né? Que a gente sabe muito bem que até hoje aguenta. Enfim, vamos para frente. Então, tá aí. Você vai ver tantos textos que tanto criaram relações de cumplicidade com a Canção do Exílio, como também criaram relação de de paródia, né? Contestando, vamos dizer assim, essa visão de pátria perfeita. Olha aí, ó. Aqui você vê um exemplo de paródia na tirinha do Maurício de Souza. Olha os dois cachorrinhos conversando. Minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Minha terra tem Palmeiras. Cada um tem um time que quiser.
Ou seja, não foi bem Minha Terra Tem Palmeiras, do Gonçalves Dias, não, mas lembrou. E como é que a gente sabe que nas palmeiras, os vegetais citados aí no texto de Gonçalves Dias? Porque eles estão falando de time, né? E a fala final do Doguinho reforça isso aí, ó. Cada um tem um time que quiser e não tem problema. Você tem o seu time, eu tenho o meu. Ok, não vamos brigar por isso. Então, há, de certa forma, uma reflexão, não é bem para reafirmar, tá? A ideia de pátria perfeita de Gonçalves Dias. Então, a gente vê aí que tem uma certa paródia pelo tom, né, cômico da tirinha, tá bom? Percebeste? E esse de Carlos. Aí é que você vai ver a paródia mesmo. Então, não tem interdiscurso aqui, não. Onde tem paródia, eu não posso dizer nunca que tem interdiscurso. Veja que nesse cartoon de Carlos, o que a gente percebe é um passarinho, né? Vida de Passarinho, essa série dele é bem famosa. E vem um passarinho, ó. Aí, inclusive, abre aspas, a gente tem aí a citação, tá? Quando você faz uma intertextualidade, citando a frase do outro, você abre as aspas justamente para indicar que o texto não é seu. Então, a citação é um tipo, sim, de intertextualidade. Olha aí, ó. Minha terra tem... Aliás, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossa vida mais amores. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. O sabiá sou eu. Essa era a palmeira. E aí, no pensamento final do passarinho, você vê a lapada. Onde está a paródia? Onde está a contextualização? Aliás, onde está a contra-argumentação? Onde está o conflito? Ó, veja bem, o passarinho começou a cantar aí, né, entoar os versos de Gonçalves Dias, que tem a pátria como perfeita, maravilhosa. Então, o passarinho diz, eu sou o sabiá. E essa era a palmeira. Ou seja, que pátria perfeita é essa que corta as suas árvores, que destrói a sua natureza, que deixa o passarinho ser a palmeira? Ela é tão perfeita assim? Viu aí? A crítica? Pois é. Então, aí é uma crítica negativa a essa ideia de pátria perfeita. Ou seja, em outras palavras, você pode até inferir que essa ideia não existe. Pátria perfeita preserva a sua natureza. Pátria perfeita cuida do meio ambiente. E não corta as arvorezinhas, né? Então, aí está a paródia, bebê. Tá vendo? Por isso que a gente diz que a paródia é uma relação intertextual polêmica. Ela polemiza mesmo no sentido de que ela confronta a ideia do texto citado, a ideia do texto original. Há um embate, um choque. Então, vejam, tanto a tirinha quanto a história em quadrinhos têm ideias opostas ou ironizam de alguma forma o texto citado, né? Nos textos percebe-se uma intenção crítica ou humorística, a desconstrução ou contraposição ao discurso do texto original. Sim, isso tudo aqui são procedimentos que vão marcar, evidentemente, a presença de relação entre textos do tipo paródia. Então, fique ligado, não tem como confundir. Paródia nega, contesta, desafia, questiona. Paráfrase reafirma, endossa, é afim. Mostra que a ideia é afim, tá? Trabalhando aqui as principais relações entre textos. Então, se um texto vem para polemizar um outro, para criticar a ideia do outro negativamente, para, vamos dizer assim, desabonar ou desconstruir a ideia do outro, pode ter certeza que você está mediante a paródia. Então, se os textos recriados estabelecem valores opostos em relação aos originais, você tem a polêmica, você tem a contraposição, você tem a paródia. Não vá confundir com a paródia musical, não, gente, que é outro tipo de relação, tá? A paródia musical, pode ser que a paródia musical seja uma paródia, mas nem sempre é. O que caracteriza esse procedimento musical é que você pega uma música e escreve uma letra, né, com algumas partes dela ou não, mas que acompanha a mesma melodia, né? Não necessariamente você tem a paródia. Por exemplo, em época de campanha política, tem muita musiquinha da onda, né, que os marqueteiros dos políticos, né, dos candidatos, aproveitam, né, e fazem, constroem os textinhos, sabe, sobre as canções sobre os candidatos, né. Tem até uma música da época da eleição, que era o Dr. Pessoa e o Kleber Montezuma,
Quero Clebão, esqueci a música. É Clebão. Não sei se vocês lembram. Então, isso aí não é necessariamente para contestar, não, tá, gente? Não é a paródia de que a gente está falando aqui, não. Bom, então, tanto a paródia como a paráfrase se dão por apropriação do texto de outro, tá? Mas não endossa. A paráfrase, tá? Endossa. A paródia não endossa. Ela subverte porque ela satiriza, ela critica, tá? E tem a paródia que é a imitação, que possui intenção crítica. Quando a gente diz crítica mesmo, crítica negativa. Efeito cômico, a graça, o deboche, a piada, a ironia, a depreciação no sentido de desconstrução do texto do outro, da ideia do outro. A crítica contundente, como vocês viram lá no cartão de Carlos, né? Olha aí. Grito de alerta, música de Maria Bethânia. Não sei se vocês pegaram, gente, talvez não, mas no YouTube provavelmente vocês encontram. Os Trapalhões fizeram muita paródia com música de Maria Bethânia, Chico Buarque, Caetano Veloso. Eu vou procurar por aí. Eu me lembro do Didi, era do Mussum, com a peruca enorme que imitava os cabelos volumosos, os cabelos vultuosos da Maria Bethânia, só que cantando desse jeito aí. Eles debochavam mesmo assim, sabe? Para fazer humor, sabe? O riso. Primeiro você me alucina, me dá gasolina, me dizendo que é mé. Depois que encho bem a caveira, você vem com conversa e besteira, querendo me fazer cafuné. Olha aí a música original, da Maria Bethânia. Primeiro você me azucrina, me entorta a cabeça, me bota na boca um gosto amargo de fel. Depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Veja aí. Viram? E lá, as caras e bocas que eles fazem, gente, eram impagáveis. Eu tenho isso aí nítido na minha memória. Né? Minhas tardes de domingo eram povoadas com os Trapalhões. Paródia na publicidade. Olha aí, ó. Tim, você sem fronteiras. E o deboche. Tu tá vendo aí, ó. Ainda fez uma intertextualidade aí com o filme do Rei Leão, aquele momento, né? Em que pega o leãozinho para apresentar para a comunidade. Aí diz assim, ó. É assim que você se parece quando está procurando o sinal do celular. Tim, você sem sinal. Caraca, velho. A crítica pesada. Alô, Tim, olha aí. Tá vendo, pessoal? Reclamando, hein? Galera bota a boca no trombone. Então, evidentemente que é uma paródia, gente. A contestação aí tá visível, né? O deboche, o sarcasmo. Pegaram a cena famosa aí do filme do Rei Leão. Paródia na charge. Veja aí, ó, contos de fadas atualizados. Os 3 porquinhos construíram uma casa de tijolos, mas o lobo mau conseguiu uma ordem de despejo, ou seja, contos modernos, né? Então, o lobo mau nem gasta mais o seu super sopro para derrubar a casa dos 3 porquinhos. Ele pegou um juiz e conseguiu despejar os pobres da casa. Legal. Paródia total. Não, gente, essa Mona Lisa aí, pelo amor do Cristo, ó. Aí, claro, essa Mona Lisa aqui com o bigodinho da cerveja, do chopp, tu vai ver que é deboche. Talvez você não entenda muito a outra, preciso que você assista uma produção cinematográfica chamada Avatar, que inclusive parece ter um novo aí, pintando, ou já está no cinema, não sei. Mas tá aí a Mona Lisa Avatar, né? David Cameron. Bom, e aqui a gente tem aí um quadro comparativo, né? Entre, como eu disse, os 2 principais tipos de intertextualidade, ou seja, dos 2 principais tipos de relação entre textos, tá, querido estudante? Se você quiser aprofundar mais, e deve, super recomendo, e é bom estudar isso aí, muito gostoso. Você também estude sobre, tá, outros tipos de intertextualidade, abra aí seus livros, a internet, né, hoje vocês são muito digitais, então abre a internet e você vai achar muitos outros, como o tipo de intertextualidade que a gente viu lá no Shrek, sabe? Ela acontece assim, você tem uma obra que é nova, uma produção que é nova, seja um livro, um filme, uma série, mas essa produção traz personagens que já existiram em outras. Esse tipo de intertextualidade, gente, a gente chama crossover. Crossover. Quem está acompanhando essa novela mais recente, da Rede Globo, deve ter prestado atenção numa famosa personagem de outra novela, eu acho que era Salve Jorge, que era a delegada Elô, que está presente em outra produção mais nova. Eles estão fazendo ali o crossover. Aí tem o sample, tem a citação, como eu falei, a referência ou a alusão, a tradução, tudo isso é tipo de intertextualidade. Vice? Mas como a tradução?
tipo de intertextualidade. É porque, assim, perceba quando você vai traduzir, tá, um texto de um outro idioma para o seu, essa tradução não tem como ser literal. Então, meio que você recria, entendeu? Eu não tenho como traduzir, por exemplo, se a música em inglês fala em I miss you, eu não tenho como traduzir isso aí diretamente, né, para a língua portuguesa. Então, se der, dá para usar a palavra saudade ou como estou sentindo a sua falta, né? Porque lá não tem essa palavra literalmente, que a gente chama de expressões idiomáticas, né? Depois você dê uma olhadinha nesse quadrinho e aqui, para vocês se divertirem, vão ficar aí algumas atividades, uns exercíciozinhos para vocês trabalharem a intertextualidade em casa. Aproveitem essa dica que eu dei. Leiam mais sobre isso, porque, gente, ó, vocês estão se preparando para o Enem para a vida, tá? Intertextualidade já caiu no Enem. Inclusive, eu trouxe algumas questões aqui, já cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio. E assim eu encerro a nossa aula sobre relação entre textos e discursos, agradecendo a participação de todos, desejando um excelente fim de semana, uma excelente semana e aguardo vocês aqui na próxima sexta-feira, dia 4 de novembro, se eu não estiver enganada. A todos um excelente mês de novembro, um excelente final de outubro. Tchau, tchau.